Resolução da questão número 47 da prova do Tribunal Regional Federal, 4ª Região, ano 2007, cargo engenheiro eletricista. Em uma subestação com dois transformadores idênticos, a operação deles, ligados em paralelo com proteções independentes no primário e secundário, ao invés da operação com secundários independentes, tem a desvantagem de aumentar. Letra A. O tempo que cada carga e toda subestação estará fora de operação no caso de defeitos em um dos transformadores. Letra B. O tempo que determinada carga permanece desligada no caso de um defeito em um dos transformadores. Letra C. As perdas nos transformadores devido à existência da corrente de circulação entre eles. Letra D. O nível da corrente de curto-circuito na subestação devido a um curto-circuito no lado primário e E. O nível da corrente de curto-circuito na subestação devido a um curto-circuito no lado secundário. Uma questão de máquinas elétricas ou de instalações elétricas que envolve transformadores em paralelo. Se você nunca leu nada a respeito de transformadores em paralelo, eu recomendo a leitura de um artigo que está lá no nosso site. O endereço do artigo é www.energiaelétrica.net/transformadores em paralelo. É uma tradução de um artigo da Schneider Electric, muito bom e que mostra os principais pontos sobre a aplicação de transformadores em paralelo em subestações comerciais e industriais de média tensão. Vamos analisar agora letra por letra. O tempo que cada carga e toda subestação estará fora de operação no caso de defeito em um dos transformadores. Usar transformadores em paralelo aumenta esse tempo? Sim ou não? Vou desenhar aqui antes, rapidinho, só para vocês terem uma noção da diferença de como que fica o diagrama de cada subestação nas duas situações, com o secundário independente e o secundário em paralelo. Tá? Vamos desenhar aqui. Às vezes você nunca viu. Vou aumentar um pouquinho aqui essa barra. Vamos ligar, pode ser aqui. Opa, vamos colocar uma proteção aqui antes. Pode ser um disjuntor. Normalmente, o que se vê é uma chave seccionadora. Aí aqui tem uma carga. Onde que eu coloquei? Coloquei aqui, né? Que é o secundário independente. E já na operação em paralelo a gente vai ter o seguinte. É isso aqui. Vou baixar as cargas. Essa aqui é do lado de cá independente. E aqui o paralelo. Ok? Para quem nunca tinha visto, está aqui a diferença e vamos agora voltar para as opções. Letra A. A operação em paralelo tem a desvantagem de aumentar o tempo que cada carga e toda subestação estará fora de operação no caso de defeito de um dos transformadores. Essa opção é falsa pelo seguinte: se por acaso um dos transformadores vier a dar defeito, o tempo de que cada carga e toda subestação ficará fora de operação não vai ser afetado, não vai ter diferença com relação ao caso independente, porque nós podemos simplesmente seccionar, abrir aqui os disjuntores ou chaves seccionadoras e com o transformador aqui
isolado, não vai ter aliás, vai ter um impacto sobre a operação, você vai ter que desligar algumas cargas, claro, mas não vai ter diferença nenhuma com relação ao caso dos transformadores trabalhando independente, né? No caso aqui, se a gente fechasse aqui, de toda forma teria que desligar essas cargas, então seria exatamente o mesmo tempo. Então, não é a letra A. Letra B. O tempo que determinada carga permanece desligada no caso de um defeito em um dos transformadores. Também é falso. Por quê? Porque o tempo de desligamento da carga ele está relacionado, né, ao tempo de restabelecimento do transformador e não com a topologia da subestação. Deu para entender isso? Vamos tentar explicar com outras palavras. Por exemplo, se a gente tivesse uma carga aqui, ó, uma carga nesse ramal aqui e a carga nesse ramal daqui. É o mesmo, semelhante à letra A. Se você tem um defeito nesse transformador, você vai desligar essa carga. Se você tem um defeito nesse transformador, você vai desligar essa outra carga daqui. Então, o tempo ele vai depender simplesmente o tempo de reentrada da carga vai depender do tempo de restabelecimento do transformador. E, analisando as duas topologias da subestação, a gente vê que não tem diferença, né? Restabelecendo o transformador, restabelece a carga. A aplicação dos transformadores em paralelo não tem impacto nisso daí. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Na operação em paralelo, você tem a opção de deixar essa carga ligada por causa desse transformador daqui. Você teria que desligar uma outra carga daqui, por exemplo, do lado de cá, né? Mas, enfim, você tem até a opção de deixar determinada carga ligada por causa da operação em paralelo, o que não é possível no caso da operação independente. Então, também não é a letra B. Letra C. As perdas nos transformadores devido à existência da corrente de circulação entre eles. Se você ler o artigo lá no nosso site, Transformadores em Paralelo, você vai aprender que transformadores idênticos não têm corrente circulante. A corrente circulante vai aparecer em outras situações que são descritas lá no artigo. Então, também não é a letra C. Letra D. O nível da corrente de curto-circuito na subestação devido a um curto-circuito no lado primário. Curto-circuito aqui, ó, primário. Essa opção está errada pelo seguinte, porque o nível da corrente de curto-circuito, nesse ponto daqui, no primário, ele vai depender do circuito a montante, né, acima do ponto da falta e não abaixo. Então, se aqui para baixo os transformadores estão ligados em paralelo ou não, a diferença aqui no nível de curto-circuito é irrelevante, ok? Vai sobrar então que a letra E, o nível da corrente de curto-circuito na subestação devido a um curto-circuito no secundário. Curto-circuito, algum ponto aqui embaixo. Realmente, a capacidade de curto-circuito da subestação ela é definida principalmente pela potência de curto-circuito dos transformadores. Nessa questão daqui, como os transformadores estão em paralelo, a corrente de curto-circuito, a capacidade de curto-circuito é dobrada com relação ao caso dos transformadores independentes. Então, o nível da corrente de curto-circuito no caso paralelo é maior. A opção certa é a letra E. Se você gostou dessa resolução, cadastre-se no nosso canal do YouTube e no nosso site www.energiaelétrica.net e passe a receber na sua caixa de e-mails avisos sobre novos vídeos e outros materiais relacionados com concursos de engenharia elétrica.
Um abraço e bons estudos!